Olá, eu sou Mônica Henriques, eu sou titular da SOBED e atualmente estou na coordenação do Núcleo de Comunicação da SOBED. Eu estou aqui com a doutora Giovana Estival. A doutora Giovana, ela é gastroenterologista pediátrica pelo Hospital Pequeno Príncipe Unifesp, endoscopista perioral pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, médica gastropediatra e endoscopista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe e Santa Cruz, Redidor, Curitiba, e a doutora Giovana também é membro do Núcleo de Endoscopia Pediátrica da SOBED. Vamos aqui nessa terceira edição do SOBEDcast falar sobre a contribuição da endoscopia no diagnóstico e acompanhamento da infecção pelo H. pylori na infância. Doutora Giovana, a infecção pelo H. pylori, ela é comum na infância? Muito obrigada, Mônica. Obrigada à Comissão Científica da SOBED pelo convite de falar com um tema tão importante na infância, né? Que é falar sobre H. pylori na infância, né? Então, o H. pylori normalmente ele é adquirido no período infantil, né? Então, durante a infância você adquire o H. pylori e a prevalência ela muda muito conforme a região que você está. Então, os países desenvolvidos geralmente têm uma taxa menor, em torno de 12, 15%, e os países subdesenvolvidos, justamente pelo fator socioeconômico, pode ter uma prevalência um pouquinho maior da infecção pelo H. pylori na infância, em torno de 25%, mais ou menos. Isso. Quais as consequências de uma infecção por H. pylori na infância? Assim como nos adultos, o H. pylori ele pode ser causador de várias doenças, como úlceras pépticas, gastrites erosivas e até doenças mais graves conforme a evolução, como câncer gástrico, linfoma Malte e até mesmo situações menos frequentes, mas também importantes, como anemias refratárias crônicas, né, refratárias a tratamento, trombocitopenia crônica autoimune. Então, são situações que podem acontecer com a evolução do H. pylori, que pode ser adquirida ainda na infância. Inclusive, a anemia também tem sido anemia associada refratária, à presença, né? Tratamento clínico. Do H. pylori. Crianças com dor abdominal devem sempre ser investigadas para H. pylori? Na verdade, a dor abdominal funcional não é uma indicação formal da pesquisa do H. pylori, tá? Então, não é o H. pylori que vai provocar os sintomas de uma dor abdominal funcional. Então, hoje em dia não é uma indicação de você fazer a pesquisa de H. pylori nessa população. Perfeito. Qual a frequência de complicações graves associadas ao H. pylori na infância? A grande maioria dos pacientes infectados cronicamente com H. pylori vão ser assintomáticos. Então, em torno de 80%, eles não vão evoluir com nenhuma doença grave a ponto de se preocupar. Mas existe também essa evolução. Então, as doenças ulcerosas pépticas, elas, tanto duodenal quanto gástrica, elas podem ser decorrentes da infecção em torno de 15%, mais ou menos. O câncer gástrico na evolução, né, o adulto em torno de 0,1%, o linfoma mais raro ainda, 0,01%, mas assim, a grande maioria das crianças elas vão ser assintomáticas. Certo. Então, partindo desse pressuposto, qual seria o grupo a ser investigado para H. pylori então? Certo. Como a maioria, eu já falei que vai ser assintomática, então não é todo mundo que a gente precisa pesquisar, né? Então, muito menos tratar, né? Porque o tratamento ele pode trazer, inclusive, várias consequências, se você tratar de maneira inadequada e não bem indicada. Então, existem grupos específicos com indicações formais para pesquisa, então, aqueles pacientes que apresentam úlceras duodenais ou gástricas, as gastrites erosivas, as duodenites erosivas, linfoma Malte, né? Então, essas são indicações formais que você precisa realmente pesquisar e tratar. Existe uma grande discussão se em pacientes com parentes de primeiro e segundo grau precisam ser investigados, né? Então, uma primeira recomendação do NASPGHAN, da ESPGHAN, que é a nossa sociedade norte-americana e europeia de pediatria, né? Em 2011 foi feito um consenso que indicava essa pesquisa nos pacientes que tinham parentes de primeiro grau e sintomáticos para a pesquisa do H. pylori. Em 2016 foi tirado do consenso essa recomendação, porém a Sociedade Latino-Americana de Gastroenterologia Pediátrica ainda reforça que isso seria um ponto importante para ser adotado novamente, porque a realidade da evolução do câncer gástrico na América Latina é diferente da América do Norte ou da europeia.
E então, tanto a sociedade japonesa quanto a latino-americana ainda preconizam a investigação do H. pylori para crianças sintomáticas com parentes de primeiro grau com câncer gástrico. E quem não deveria ser investigado, então? Muito bem, essa é que realmente é na nossa prática clínica que realmente a gente encontra maior importância, né? Então, aquela criança com dor abdominal funcional, né, como já falei, realmente não teria uma indicação formal de pesquisa. Aquelas crianças com doença do refluxo gastroesofágica, crianças com déficit ponderostatural, né, pesquisa de déficit ponderostatural, enfim, as doenças funcionais ou até mesmo aquela anemia que você já sabe a causa, que é uma anemia que responde ao tratamento, essas são indicações que não teriam benefício tanto na pesquisa quanto no tratamento do H. pylori. Perfeito. E se o H. pylori for um achado incidental, o que fazer? Essa é uma condição que a gente, volta e meia, a gente se depara, né? Então, aquela criança que está em investigação para uma esofagite eosinofílica, por exemplo, que você precisa fazer biópsias gástricas ou duodenais, ou aquela criança que está em investigação de doenças inflamatórias intestinais, que você faz as biópsias aleatórias e você acha o H. pylori, né? Então, o que fazer nessas situações? Trata ou não trata, né? Então, essa é uma discussão que já foi levada em consenso e que o que ficou decidido é que essa decisão tem que ser tomada em conjunto com os pais, com os responsáveis dessas crianças. Então, você tem que expor para a família os riscos e os benefícios de um tratamento, né? Então, o risco de você fazer um tratamento e não ter uma falha terapêutica, ou até mesmo ter uma resistência antimicrobiana, ou até mesmo ter os efeitos colaterais dos antimicrobianos, né, como diarreia, alteração da flora intestinal, dor abdominal. E, ao mesmo tempo, você mostrar o benefício do tratamento, que também, teoricamente, é uma bactéria que potencialmente pode levar a um câncer gástrico, pode levar a uma lesão ulcerosa. Então, essa decisão ela tem que ser levada em conjunto com a família para tomar a melhor decisão se trata ou não trata. Perfeito. E qual seria o melhor método mais indicado para o diagnóstico do H. pylori? A pesquisa inicial do H. pylori sempre vem através da endoscopia digestiva alta. Tá? E com biópsias, né? Então, assim, tem que lembrar que você está fazendo uma endoscopia não para a pesquisa do H. pylori, mas sim para você pesquisar a causa da doença, do sintoma que a criança está apresentando. Então, a endoscopia ela nunca deve ser direcionada para absolutamente fazer a pesquisa do H. pylori. Então, você vai fazer a endoscopia, se você tiver aqueles achados que eu já comentei que sejam sugestivos e que vá ter benefício com o tratamento do H. pylori, você vai fazer a pesquisa através de biópsia, seja por meio de histologia ou cultura, né? Enfim, daí você vai pesquisar e vai procurar o H. pylori para um potencial tratamento. E além desses métodos que você citou, existiriam outros métodos adicionais? Para a pesquisa inicial é sempre a endoscopia digestiva alta. Os outros métodos que existem para a pesquisa do H. pylori geralmente são indicados para segmento, né, para a confirmação da erradicação da bactéria. Então, os testes não invasivos que existem, na verdade, eles são os preferenciais para fazer essa confirmação da erradicação da bactéria. A endoscopia ela só vem como um método de escolha para esse tipo de situação, de segmento, quando você precisa fazer endoscopia por algum outro motivo, ou seja, por persistência dos sintomas, ou por mudança no padrão dos sintomas, ou por presença de sinais de alarmes, como hemorragia digestiva, anorexia, enfim, que você precise repetir essa endoscopia e sim você vai fazer a pesquisa através dela. Senão, a pesquisa através de métodos não invasivos torna-se preferencial. Perfeito. E quais seriam os achados endoscópicos que nós poderíamos esperar na infecção pelo H. pylori? A infecção pelo H. pylori de forma aguda, ela pode ter vários achados, né? Então, você pode ter desde um enantema na mucosa, você pode ter um edema das pregas gástricas, você pode ter presença de secreção na parte da região do corpo, você pode ter nodularidade na região do antro, que é um achado bastante específico para H. pylori. Você pode ter atrofia da mucosa, né? Então, a perda daquele padrão vascular submucoso. Então, são vários achados que podem sugerir a presença do H. pylori, não especificamente, não de maneira que com certeza mas podem sugerir a sua presença. E pode ser um exame normal também? Pode ser normal também, exatamente, com certeza. Que cuidados devem ser tomados antes da realização da endoscopia para melhor sensibilidade ao método? Perfeito, isso é um ponto super importante, né, porque
a sensibilidade, você sempre busca a maior sensibilidade possível se você tem realmente uma indicação que possa vir te favorecer o tratamento da bactéria para aquela situação. Então, alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, o paciente ele não deve estar tomando antimicrobianos por pelo menos 4 semanas antes do exame, né? Os inibidores de bombas de prótons devem ser descartados por pelo menos 2 semanas antes do exame, que eles também podem alterar a sensibilidade, né? E os bloqueadores H2 por pelo menos 2 dias antes do exame. Então, isso vai fazer com que aumente mais a minha sensibilidade e detecção do H. pylori. Perfeito. E quantas amostras coletar e quais os locais onde devemos biopsiar? Ok. A gente precisa ter pelo menos de 5 a 6 biópsias para você fazer um bom exame, para você ter uma chance maior de detecção da bactéria. Então, vai depender muito do método que você tem disponível. Habitualmente, você pode fazer a pesquisa através de histopatologia associada a um teste rápido. Então, se for isso, você pode coletar 2 biópsias do corpo, 2 biópsias do antro para a histologia, mais uma biópsia de antro para o teste rápido, né? E se você optar se tiver essa disponibilidade de fazer cultura, o que seria o ideal, até mesmo para direcionar o tratamento de maneira mais correta, para um antimicrobiano correto, você pegaria mais uma biópsia do antro e mais uma biópsia do corpo para fazer a cultura. E com relação ao controle da erradicação da infecção? Isso. O que é recomendado? O controle de erradicação sempre deve ser feito para aquelas crianças que tiveram uma boa indicação da sua pesquisa. Então, se você fez a pesquisa e o tratamento do H. pylori, por exemplo, para um tratamento de uma doença ulcerosa péptica, de uma gastrite erosiva, você obrigatoriamente deve ver se você erradicou a bactéria. E esse controle, geralmente, a gente faz após 4 semanas do término do tratamento. Perfeito. E se o paciente se mantiver sintomático, o que fazer? Então, assim, se o paciente fez o tratamento, né, correto, adequadamente, tanto da doença de base quanto do H. pylori, mantém sintomas, é indicado reinvestigar esse paciente, né? Então, mais uma vez, reforçando, a endoscopia sempre vem para a investigação da doença de base, não necessariamente para o H. pylori. Então, se ele ainda mantém sintomático, você tem que saber o porquê que ele está assintomático. Então, talvez repetir uma endoscopia ou ir atrás de outros sintomas, né? Mas deve ser reinvestigado e também retestado para o H. pylori. Perfeito. Eu acredito, doutora Giovana, que com essa conversa, com essa entrevista, nós tenhamos abordado os principais tópicos, né, referentes à infecção pelo H. pylori na infância. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, passar a palavra novamente para que a senhora faça as suas considerações finais e os agradecimentos. Eu que agradeço também novamente, Mônica, pela oportunidade de passar um pouquinho da nossa experiência. E criança sim tem H. pylori, criança tem úlcera, porque muitas vezes acha que não tem, mas tem, né? E a gente precisa fazer esse trabalho já desde a infância para que isso não evolua, não traga complicações maiores na população adulta, né? Então é de extrema importância a gente sempre estar levando à tona esse assunto novamente para que haja discussão e que haja um melhor tratamento, melhor condução das nossas crianças. Perfeito, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada.